Fala gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje irei refutar certos nerfs imbecis sem nexo sobre Mauga Queen, feitos por gente burra. Eu particularmente não queria fazer um vídeo específico sobre esse tema, mas sinceramente, tem tanta gente falando merda da obra hoje em dia que não deu para deixar quieto. Eu vou falar alguns argumentos que usam e depois vou refutá-los ponto a ponto. Não vou falar todos por serem os mais dos mesmos, sempre são os mesmos argumentos idiotas. Enfim, antes de começarmos já peço que deixem a curtida para ajudar o vídeo e o canal, se inscreva caso não seja inscrito e venha fazer parte da minha comunidade. Sem mais enrolações, bora começar com o vídeo. 1. As camadas profundas necessitam das rasas, com um peso sendo adicionado para cada uma. 2. É possível mergulhar nas camadas do Mar de Prata, o que quebra o sistema de transcendência RF do verso. 3. Graion literalmente olha para o abismo, e isso já fode com o teórico sistema de transcendência do Mar de Prata, já que camadas superiores não deveriam poderem ser observadas, e até MSM deveriam ser inacessíveis. Puta que pariu, hein? RF ou transcendência à ficção, nunca teve intenção nenhuma de demonstrar uma superioridade qualitativa dimensional, visto que a mesma não é utilizada para termos escala dimensional. O modelo RF é usado para justificar e ampliar uma evidência de uma diferença entre o valor de uma dimensão real e uma dimensão ficcional, justamente para mostrar uma diferença entre o valor das dimensões. O que demonstra superioridade qualitativa é RN, que é o modelo que a vez usa como escala dimensional para dimensões maiores. Isso demonstra que os caras não sabem nem o significado do termo que eles tentam usar para nerfar Mauga Queen. KKKKKKK. Sim, tem provas de RF, vamos mostrar algumas. Umas camadas têm os seus próprios níveis de poder em suas dimensões camadas. Se em um plano dimensional primeira camada tiver um nível 1 de poder, conceito e existência, ou segundo plano segunda camada terá um nível 2 que transcende totalmente o primeiro plano, onde tudo está em outra dimensão, como poder, conceito, existência, magia, conceitos etc2. Tudo de uma camada superior está em outra dimensão superior comparado a uma camada inferior. Como é afirmado na própria novel 3, as camadas do Mar de Prata são transcendentes uma outra, um habitante de uma camada mais fraca, por exemplo, mesmo podendo destruir universos multiversos infinitos em sua camada, não poderia sequer destruir um navio em uma camada superior. 4. Mauga Queen mostrou uma forma de transcendência RF que é mostrada por inúmeras outras obras, como o Mineko Image. No caso, me refiro à demonstração de ver um ser inferior de existência como uma peça de jogo. Em Mineko é demonstrado isso com as bruxas vendo os planos inferiores a elas como meras peças de xadrez. Em magia é demonstrado isso com o deus Hugo vendo um ser inferior a ele de dimensionalidade 4D como um mero peixe em seu aquário, e esse ser 4D estava criando o seu próprio universo dentro do aquário. Essa ferramenta é usada constantemente na ficção para mostrar uma forma de transcendência, sendo uma demonstração disto. Em Mauga Queen é aplicado isso. Também, os deuses superiores das camadas superiores do Mar de Prata veem as camadas abaixo e os universos inferiores como peças de um jogo, onde eles podem usá-los como peças de Soji, demonstrando sua transcendência a estes planos. Eu particularmente acho engraçado que, para outras obras que mostram isso, as pessoas aceitam. Mas quando uma obra seja um anime, mangá ou novel que as pessoas não gostam, elas simplesmente ignoram isso ou invalidam sem razão alguma. Mas a mesma pessoa considera esse RF em outras obras, como o exemplo que dei de Mineko. Isso é uma coisa extremamente hipócrita. 2. Como um amigo meu falou, o que isso tem a ver com RF? Mas vamos lá. Primeiro, que o termo mergulhar mais fundo é justamente uma camada ficar mais profunda e mais perto do abismo, se tornando mais transcendente a cosmologia do Mar de Prata. KKKK. Tanto que as 12 camadas mais profundas e mais fortes do Mar de Prata estão localizadas justamente na maior profundeza do Mar de Prata, no abismo.
E os rei-demônios transcendentais Amura e Zinia estão justamente localizados nessas camadas mais profundas e mais transcendentes do Mar de Prata. Os caras são tão mau caráteres que pegam uma fala cortada a mão nada a ver e ignoraram o que a própria novela explicou sobre o conceito de profundidade. KKKK3 O Graham é um desajustado que conseguiu lutar e dar trabalho para o próprio Anos Voldigod, o mesmo que está além do próprio Mar de Prata. Literalmente a obra escancara isto. E como assim camadas superiores não podem ser observadas no caso do Graham? Isso é justamente por ele ser mais profundo e transcendente que as camadas que ele estava olhando. Isso foi literalmente uma forma do autor mostrar o nível de poder dele. KKKKK. E ele ainda tinha o poder do Celis, que é outro desajustado que é um absurdo de forte. Então, somando os poderes dos dois, o Graham ficou em um nível transcendente absurdo tão grande ao ponto de dar trabalho ao próprio Anos. Então isso não é uma contradição. Um desfeito narrativo. Na real, isso é uma demonstração do nível do personagem. KKKKKKK. Isso literalmente é um argumento quebrado na própria novela. Meu Deus. KKKKKKKKK. Se for seguir essa lógica imbecil, eu posso muito bem então nerfar o Mineko, por exemplo, para nível humano. Nessa lógica eu poderia meter que a Beatriz de Mineko é uma bucha por ser percebida pelo Butler, que era no início um mero humano. Sei que tem contexto em Mineko sobre isso, mas vamos usar a lógica do cara contra ele mesmo ela sendo além do conceito de dimensionalidade e vendo o plano humanos de Mineko como ficção. Sugiro fortemente, obrigatoriamente, urgentemente, que essa turma volte para o maternal. Esse nível de interpretação de texto é do nível de uma criança de 7 anos de idade. Pegar passagens de uma obra fora de contexto e ignorar explicações de uma obra só funciona com quem não conhece a obra em questão. Quando são pessoas como eu, essa tática mau caráter só é um interfúgio patético típico de um negacionista extremamente cínico e mau caráter. E pela aplicação patética do conceito de RF, aconselho o infeliz a reler o sistema de tier que ele usa, que pelo visto é a VS Battles. Ou a pessoa que meteu essa nunca leu o sistema da VS Battles ou só quis falar sobre algo que sequer tem conhecimento. Aconselho a estudar Tier System caso queira falar sobre, assim você evita passar tanta vergonha assim. KKKKK. É o que mais me deixa puto é que essa turma nem sabe o que é RF para piorar a situação e confundem o termo com o RN, mostrando a total falta de conhecimento desse povo. Há uma diferença absurda entre os termos RF e RN e muitos usam o termo RN confundindo ele com o termo RF, sendo que os dois não têm absolutamente nada a ver. Vou explicar e mostrar as diferenças entre eles. Realidade transcende ficção. RF, a realidade sobre a ficção, vendo as camadas anteriores como ficção e tendo uma transcendência inacessível sobre essas camadas inferiores. Chamamos o estado de existência em que um personagem é tão vastamente superior a outro devido a tal diferença entre realidade e ficção. Transcendência, realidade, ficção ou, às vezes, transcendência RF para abreviar. De forma resumida, é um personagem ver o outro personagem ou algum plano, seja um universo, multiverso, cosmologia, como uma mera ficção, assim aplicando uma diferença de poder e transcendência em um nível ficcional, vendo o inferior como uma mera ficção. 2. Definição pela escala dimensional que vem da geometria RN. De forma resumida, é uma forma de adicionar mais eixos dimensionais além das 3 dimensões, usados na ficção para apresentar uma transcendência dimensional qualitativa superior. Normalmente os sistemas de análise de Tier usam a hipersuperfície ou a esponja de Menger para analisar as dimensões. A hipersuperfície é uma superfície de 4 vetores, então normalmente alguns sistemas não usam ela, mas vou usar como uma forma de exemplo. Bom, uma hipersuperfície é utilizado na geometria diferencial. Resumindo, uma hipersuperfície é uma variedade de dimensão a menos do que a dimensão do espaço em que está contida. Por exemplo, em um espaço tridimensional, uma hipersuperfície seria uma variedade de dimensão 2, ou seja, uma superfície. Tanto que uma hipersuperfície é definida como o conjunto dos pontos em um espaço que satisfazem uma determinada equação ou condição. Essa equação ou condição pode ser expressa em termos de coordenadas ou de outras propriedades geométricas.
Por exemplo, em um espaço tridimensional, uma esfera seria uma hipersuperfície definida pela equação x², mais e quadrados mais e quadrados r quadrados, onde r é o raio da esfera. Então, simplesmente uma hipersuperfície é um objeto topológico que generaliza uma superfície para dimensões mais altas. Tecnicamente, uma hipersuperfície é um espaço topológico que é localmente homeomorfo no espaço euclidiano n-dimensional, denotado por Rn. Uma hipersuperfície pode ser vista como um subconjunto de um espaço de uma dimensão maior, cuja essa mesma dimensão é reduzida em uma unidade. Por exemplo, em um espaço de 4 dimensões, 4, uma hipersuperfície seria uma 3-variedade, que é o ser de uma generalização de uma superfície tridimensional para o contexto de 4 dimensões. E a esponja de Menger de forma resumida seria assim: esponja Menger fractal em matemática é uma curva universal, na medida em que tem uma dimensão topológica, e qualquer outra curva, mais precisamente, qualquer espaço métrico compacto topológico de dimensão 1, é homeomórfica para alguns subconjuntos dele. Às vezes é chamado de esponja de Sierpinski-Menger ou esponja de Sierpinski. É uma extensão tridimensional do conjunto de Cantor e Carpet de Sierpinski. Algo qualitativamente superior seria referente a uma dimensão superior envolvendo o espaço com uma adição de outra dimensão ou outro eixo. Isso não tem absolutamente nada a ver com o termo realidade transcende ficção. São coisas totalmente diferentes. Eu notei que inúmeras pessoas, quando vão tentar entre várias aspas refutar alguma obra utilizando o termo RF, a pessoa não só deturpada o significado do termo realidade transcende ficção, como explica de uma forma totalmente porca o conceito de dimensão superior qualitativa Rn também. Já que nos próprios modelos de Tier System falam que para ser qualitativamente superior basta ter uma prova com evidência de que há uma diferença infinita entre as dimensões ou objetos, coisa que a maioria das pessoas negam. Fazem isso de uma forma pior ainda com o termo RF. O foda é que o pessoal usa RF como uma forma de invalidar uma diferença ficcional entre dois planos, sendo que a definição de RF é literalmente isso. Isso mostra o desconhecimento e a falta de estudo dessas pessoas. Querem falar sobre termos que elas sequer entendem e ainda usar eles para nerfar algumas obras, sendo que a própria explicação dos termos refuta a pessoa lindamente. Mas resumindo, Rn ou definição pela escala dimensional que vem da geometria, aplica uma junção de eixos dimensionais e transcendência dimensional qualitativa superior sendo de um plano infinito superior comparado ao plano inferior. Mouga-Queen mostrou ter ambos os modelos, como provei nesse vídeo mesmo e em outros vídeos que deixarei na descrição para quem quiser ver depois. Eu não vou falar mais nada sobre isso porque cansa explicar o óbvio para gente burra que nem sabe o básico mas quer pagar de sabichão usando termos que desconheci para nerfar obras fictícias. Vênus Donoa reduz tudo ao seu redor ao nada, mas isso é momentâneo, já que é dito aqui que Vênus Donoa tem um limite de tempo, ou seja, é algo limitado. Esse argumento é tão lixo e sem nexo que dá até preguiça de refutar, mas vamos lá. Ele é imune a Vênus Donoa e ela só afeta ele por um curto período de tempo justamente por ele ser o nada. Tanto que é por isso que a Vênus Donoa não é efetiva nele. O Anos mesmo fala que por ele ser o nada em si é difícil apagá-lo. Ele também é um desajustado. Queima ou Gakun são seres além das ordens conceitos dos deuses. E adivinha o que a Vênus Donoa é? Justamente o conceito de destruição da deusa Abernil. KKKKKKK é óbvio que ele seria imune a isso. Graham tem uma fonte que personifica o nada nulidade, quanto mais tentam apagá-lo mais inexistente e imune a apagamento ele se torna. Então ele é uma exceção. Usar esse argumento para falar que a espada só apaga as coisas por um curto período de tempo usando o Graham como argumento é tão burro que seria comparado a usar o Hitler como exemplo de boa conduta e respeito ao próximo. Literalmente algo ilógico. KKKKKKKKK. Os caras sabem o que é apagamento de nulidade ou ser a nulidade em si.
Engraçado é que mesmo assim a espada afetou ele, e o Anos fala que poderia apagar ele depois de um certo tempo quando absorveu ele. O problema não era apagar ele e sim manter ele apagado pelos motivos que já citei. O mar de prata não é físico, então nada é válido para ser considerado. Sinceramente, isso é tão ridículo que chega a ser até mesmo cômico. KKKKK. O argumento dos jumentos que estão falando essa atrocidade é que supostamente o autor da obra falou em uma entrevista, que não existe porque eu não achei nada referente a isso na novela ou em qualquer outro canto na internet, mas se existir essa suposta fala deve ser algo cotado que o autor falou tirado totalmente de contexto, como esses jumentos do caralho mau caráteres do cassete fazem, como fizeram cortando a fala do autor de King Daimao sobre os universos inferiores da sua cosmologia, onde ele fala que o mar de prata seria algo não físico sendo metafísico. O mais engraçado é que a própria entrevista que o autor deu há um tempo atrás ele fala o contrário, falando que o mar de prata é uma cosmologia física de 99 camadas, onde nessa própria entrevista o autor afirma ser algo físico, e melhor ainda, a própria obra afirma que o mar de prata é algo físico onde em cada uma das camadas existe infinitos espaços-tempo universos, onde teriam cada um desses universos e camadas um tamanho infinito e dois céus negros infinitos cobrindo ambas as camadas separando-as, tendo as suas hierarquias cosmologias próprias. Então aonde que a obra ou o autor afirma ser algo não físico quando a demonstração dessa cosmologia é algo totalmente físico e válido porque é algo que existiria em cada um dos infinitos universos, corpos celestes, estrelas, planetas e etc. O próprio mundo onde se passa a história da obra faz parte da porra do mar de prata, então como não é físico, caralho? Isso é tão cínico que me dá nojo. Essa turma não leu a obra de Mao Gakuin. Se leram foi com a novela enfiada no orifício anal desses merdas. Ou leram com a mínima vontade, sem vontade nenhuma. Aonde a qualquer fala que eles poderiam tirar de contexto eles tiravam uma print e grifavam essa fala, ignorando todo o contexto da light novel. Simplesmente patético. Vou aproveitar antes de encerrar o vídeo para provar mais uma vez que o mar de prata tem IRF para fechar com chave de ouro e irritar essa turma incompetente deixando-os desesperados, já que não tem como refutar isto. Transcendência no mar de prata. Muita gente não acredita que a transcendência funciona bem no mar de prata, isso devido à alegação da matéria lá ser mais pesada. Contudo, isso deve ser refutado por alguns pontos. O mar de prata na realidade é uma hierarquia multifacetada que vai além dos conceitos do mundo. A diferença de uma camada mais profunda é abismal, a um nível que alguém que consegue destruir uma estrutura infinita em um mundo raso não pode destruir algo finito em um mundo mais profundo, dando a acreditar que o mundo mais profundo na realidade é um infinito muito maior que o mais raso, sendo uma exímia transcendência. Temos coisas como leis ordens que os deuses incorporam. Essas leis e ordens são compostas pela realidade. O céu azul, também conhecido como o reino dos deuses, está além das extensões das dimensões físicas. Eles existem além da lacuna de dimensões que são matematicamente separadas no espaço-tempo. O azul dos deuses é a terra dos deuses. É um mundo baseado apenas na ordem. Não haveria razão para os humanos nascerem em qualquer lugar. Cada bolha do mundo que existe nas camadas do mar de prata são infinitas. Existem mundos bolhas infinitas dentro de uma camada, e com isso, um ser que pode destruir algo infinito na camada acima não pode destruir algo finito abaixo. Com isso, vemos que cada camada na verdade é uma hierarquia com diversos mundos e não para por aí. O mar sagrado de água prateada é uma área que abrange muitos mundos que se estendem para fora do mundo. Cada mundo tem uma classificação, e quanto mais profundo o mundo, mais forte a ordem, e as pessoas que residem naquele lugar. Algo que foi relatado como uma diferença dimensional, mas não tem a varredura. Os mundos localizados nas camadas 1 a 10 são classificados como Salon ou Rudis. Os mundos localizados nas camadas 11 a 20 são classificados como mundos médios.
Os mundos localizados nas camadas 21+ são classificados como Deep Worlds. Habitantes de um mundo localizado na camada 1 se refeririam a um mundo localizado na camada 2 como o mundo mais profundo, ou mundo profundo quando comparado à profundidade de seu mundo, e habitantes de um mundo localizado na camada 22 se refeririam a um mundo localizado na camada 21, como o mundo mais raso, ou mundo raso quando comparado à profundidade de seu mundo. O poder mágico e a ordem, peso da ordem, fluem do raso para o profundo. O poder mágico determina o poder geral de um mundo inteiro neste caso, e não apenas de um indivíduo. O peso da ordem determina a força das leis e conceitos de um mundo. A classificação de um mundo é baseada na quantidade de poder mágico e no peso da ordem que ele possui. Mesmo que os mundos mais rasos eventualmente comecem sem poder mágico e peso de ordem e sejam destruídos como subproduto, novos mundos mais rasos simplesmente substituiriam os mundos rasos destruídos, o que significa que os mundos mais profundos têm um suprimento virtualmente infinito de poder e peso mágicos de ordem de mundos mais rasos. Usando o exemplo da declaração, um mundo mais profundo ganharia um poder mágico e um peso de ordem de qualquer mundo mais raso acima dele. Se considerarmos que existem numerosos mundos em cada camada, então o mundo mais profundo ganharia uma quantidade inumerável de poder mágico e peso de ordem dos incontáveis mundos rasos acima dele, fazendo com que o poder geral, bem como a força das leis e conceitos no mundo mais profundo é pelo menos inumeravelmente maior do que os mundos mais rasos acima dele. Inumeravelmente é usado como sinônimo de incontavelmente. Em Maogakuin também existe o orvalho de fogo que quanto mais você tem, mais você transcende. Teria outras provas como as que dei no início do vídeo e mais algumas, porém, essas são mais do suficiente para calar a boca dessa turgente. Sinceramente eu poderia refutar inúmeros outros argumentos, mas como eu disse seria os mais dos mesmos. A burrice humana é intancável. KKK, se gostou deixa a curtida e se for como esses jumentos só vai tomar no seu cu.